Foi? Foi. Bom, boa noite a todos. Nós vamos começar mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial do ProHeart e hoje a gente tem a doutora Camila Bello falando sobre racismo estrutural, determinantes sociais e hipertensão arterial. Com a Oi, palavra, Camila. gente. Boa noite. Obrigada, professora. Eu sou a Camila, né? Como a professora Beth já falou. Eu sou médica formada lá pela UFRJ, sou ex-PINC do ProHeart de muitos anos, desde meu terceiro período, e aí hoje eu atuo como doutoranda, né, lá pelo programa de MD-PhD. E, na verdade, essa é a segunda aula desse curso que eu dou, é, que a gente, né, vai conversar um pouquinho sobre o tema da minha pesquisa, né, lá no MD-PhD. E aí, bom, a aula, né, tem como o tema de racismo estrutural, determinantes sociais e hipertensão arterial. E aí vocês podem me parar em qualquer momento, não precisa esperar eu terminar de falar, se precisarem tirar alguma dúvida, não tem problema não. E aí vamos lá. Hum, Esses são os tópicos da aula de hoje, então é dividido mais ou menos em 8 etapas. E aí, esse ano eu decidi começar falando um pouquinho sobre algumas informações epidemiológicas para a gente entender, antes de começar a falar sobre hipertensão, sobre os determinantes e racismo, para a gente começar a entender sobre os parâmetros de impacto, né, de tudo isso que a gente vai falar de um modo mais epidemiológico mesmo, né, no Brasil e no mundo de um modo geral. E aí o que a gente tem é que quando a gente vai avaliar algumas doenças crônicas, alguns acometimentos em saúde, né? No Brasil, a gente tem alguns levantamentos do Ministério da Saúde que dão essas informações para a gente, mais atualizadas, né, e mais fidedignas. E aí a gente tem como exemplo aqui o Vigitel, que é um inquérito do Ministério da Saúde para avaliar várias situações, várias doenças crônicas. Ele é feito anualmente. É um inquérito telefônico, né? Então, essas pessoas que são participantes, elas vão ser contatadas por telefone e vão ser perguntadas sobre várias coisas. E aí, os parâmetros de hipertensão aqui nesse estudo, eles são baseados numa hipertensão autorreferida, tá? Não tem a aferição por parte dos pesquisadores, mas a gente consegue tirar muitas informações importantes mesmo assim. E aí o que o Vigitel mostrou é que do período de 2026 a 2019, a prevalência média de hipertensão na população brasileira era de 24,5%. E aí, já numa data mais recente, em 2023, essa média subiu para 27,9%, sendo a capital de maior prevalência o Rio de Janeiro, com 34,4%. Né? Então, a gente tem uma doença crônica, muito importante, a gente vai ver, que está com a sua prevalência, né, aumentando. E aí o PNS, que também é um inquérito em saúde feito a nível populacional na população brasileira, ele avaliou que de 2013 para 2019, a gente teve uma prevalência de uma queda na prevalência de adultos que nunca tinham aferido a sua pressão arterial. Ou seja, a gente está conseguindo aferir mais a pressão arterial das pessoas, e aí a gente teve uma queda nessas pessoas que nunca tiveram sua pressão aferida, o que é bom, é positivo. E aí isso se reflete, né, no segundo destaque que eu queria dar, que é exatamente esse daqui. Em 2013, a gente fazia, em média, a gente tinha uma prevalência de hipertensão, né, de diagnóstico de hipertensão de 21,4%. Em 2019, isso aumentou para 23,9%. Isso quer dizer que esse aumento foi só de pessoas novas hipertensas? Não necessariamente, né? A gente tem um aumento também do diagnóstico, uma vez que a gente está aferindo mais a pressão arterial dessas pessoas. Então, beleza, a gente tem uma doença que é muito prevalente, a gente está conseguindo fazer mais diagnóstico, mas a gente tem um problema, né?
o PNS também demonstrou que o percentual no decréscimo, ou seja, a diminuição das limitações às atividades habituais desses participantes, dessas pessoas portadoras de hipertensão, foi de 12,1% para 9,8% em 2019. Ou seja, o tanto que a gente está conseguindo diminuir da morbidade, né, dessas pessoas, dos pacientes portadores de hipertensão, era num valor de 12,1% e a gente está caindo. Ou seja, apesar de estarmos fazendo mais diagnóstico, a gente tem tido mais dificuldade de impedir que essa doença gere incapacidade para as pessoas que a portam, tá? Então, é uma doença que tem uma relevância clínica muito importante, e aí a gente precisa entender quais são os fatores que determinam, em muitos casos, né, o surgimento dessa doença. A gente sabe que hipertensão é uma doença multifatorial, mas hoje a gente vai focar um pouquinho nos determinantes sociais, tá? E aí, quando a gente fala sobre os determinantes sociais em saúde, a gente principalmente está falando sobre os fatores socioeconômicos, ou seja, estilo de vida, cosmovisão de mundo, dieta, adesão terapêutica, atividade física, coisas que a gente já ouviu falar muitas vezes, que estão relacionadas ao estilo de vida dessas pessoas e elas estão intrincadas entre si no maior risco de desenvolver hipertensão. Mas eu queria chamar a atenção para esses três pontos aqui, que é a vulnerabilidade social, o acesso aos sistemas de saúde e o nível educacional, tá? Esses daqui são tópicos, inclusive levantados na nova diretriz de hipertensão arterial desse ano, que são determinantes importantes no maior risco de desenvolver hipertensão. Ou seja, a gente está falando de uma doença que tem um grande marcador social, tá? E aí eu trouxe um estudo, é, esse estudo foi publicado em 2020, e aí, na verdade, ele tenta abordar a relação entre a posição socioeconômica das pessoas, tá? E aí isso vai ser avaliado a partir dos seus níveis educacionais, com o desfecho avaliado que é a hipertensão. Então, o objetivo do estudo era tentar avaliar se existe uma associação entre diferentes níveis educacionais e é, o desenvolvimento de hipertensão ou não, tá? Ele é um estudo, foi um estudo longitudinal, baseado numa população específica do sul, né, do Brasil, era de Florianópolis, com dois momentos distintos, tá? Um em 2009 e um em 2012. E aí o que esse estudo demonstrou é que a prevalência de hipertensão, ela foi maior em homens acima de 50 anos, homens negros com uma posição socioeconômica baixa, ou seja, um nível educacional mais baixo. Além disso, eles também demonstraram que pessoas que tinham uma mobilidade social a partir de avanços nos níveis educacionais, ou seja, pessoas que conseguiram adquirir níveis mais elevados de educação, né, de instrução, escola, conseguiram ter uma menor prevalência de hipertensão, né, do que aquelas pessoas que mantiveram seus níveis educacionais baixos e não evoluíram, né, não conseguiram ter a oportunidade de ter essa mobilidade. E além disso, as pessoas que já tinham desde o início da vida essa posição socioeconômica mais elevada também tinham menos chance, né? Tiveram uma redução de 37%, então bem expressiva, do risco de hipertensão. Tá? Uma coisa que também chamou atenção nesse trabalho foi a diferença, na verdade não foi nem nesse trabalho, mas foi baseado nessa mesma população, mas foi um outro estudo que avaliou que pessoas com trabalhos manuais tinham uma maior chance de desenvolver hipertensão do que pessoas com trabalhos não manuais, ou seja, a gente tem até uma outra relação sobre o nível educacional, uma vez que trabalhos mais manuais geralmente estão relacionados a níveis educacionais mais inferiores, né? E aí, bom, é,
a gente vê que tem esse fator importante a nível educacional, e aí a educação entra como um fator protetor, inclusive, no desenvolvimento de hipertensão. Mas a gente também tem, que é o inclusive que a gente vai começar a falar um pouquinho mais nessa aula, a própria raça, né? O entendimento de raça enquanto um determinante social de saúde. E aí a diretriz brasileira de hipertensão, ela também trouxe que as literaturas mais recentes, elas demonstram que mesmo quando a gente faz esses estudos populacionais, né, sobre os determinantes sociais, é, avaliando o desfecho em hipertensão, mas quando a gente controla, por exemplo, fatores socioeconômicos, fatores comportamentais como atividade física, dieta, hábitos de vida, ou até questões de saúde, quando a gente consegue controlar e, entre aspas, igualar isso estatisticamente, ainda existe um risco residual relacionado à cor de pele que aumenta as chances no desenvolvimento de hipertensão. Tá? Então, a raça é destacada como um fator de risco por conta desse risco residual. No Brasil, a gente também tem uma incidência de hipertensão que, infelizmente, respeita um gradiente de cor. E o que isso significa? Isso significa que mulheres brancas têm menos risco de desenvolver hipertensão que mulheres pardas, que mulheres pretas, que homens brancos, que homens pardos e que homens pretos. Então, a gente vê mulheres brancas sendo as com menor incidência de hipertensão e homens pretos como aqueles em maior risco de desenvolver a doença. Tá? E para além disso, quando a gente faz uma comparação entre a população negra, leia-se negro, né, o conjunto de pretos e pardos, com a população branca, a contribuição da hipertensão no desenvolvimento de desfechos cardiovasculares é maior na população negra. Ou seja, se a gente já está falando de hipertensos, sejam eles negros ou brancos, a contribuição da hipertensão é maior na população negra. Tá? Então, é uma doença que a gente está falando que tem uma alta prevalência, tem uma alta morbimortalidade, existe uma dificuldade em controlar os obstáculos que essa doença causa, e ela tem cor, né? Ela tem cor, ela tem classe, a gente está começando a ver, e a gente precisa entender o porquê que talvez essas coisas se manifestam assim, né? E aí, bom, eu estou falando sobre raça, raça como um fator de risco para desenvolver hipertensão, mas o que que de fato é raça, né? O que que a gente pode entender enquanto a definição de raça? Bom, primeiro a gente precisa entender raça lá da sua origem, tá? A ideia de raça é um conceito que ele precisa ser avaliado a partir de uma condição espaço-temporal, tá? Então, entender raça hoje no Brasil em 2025 é muito diferente de entender raça há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, em outros lugares do mundo também, inclusive nesse mesmo tempo. Tá? Então, hoje em 2025, raça no Brasil é uma coisa, raça em Cuba é outra, raça nos Estados Unidos é outra coisa. Raça precisa ser entendido dentro do ambiente e do momento histórico, tá? E aí, a gente vai começar a entender que raça, na verdade, é um conceito que surgiu a partir de relações de poder e de conflito, tá? E aí, a gente precisa voltar lá na história um pouquinho, na época do século XVIII, lá no Iluminismo, quando o homem europeu começou a desenvolver aqueles conceitos de liberdade, de igualdade, em que o homem se via no centro do mundo como dono da sua própria liberdade, do seu pensamento, dos seus direitos, tá? E aí o homem europeu se vendo nesse lugar, ele começa a se entender como de uma certa forma superior, tá? E que ele precisa desbravar. Ele precisa desbravar o mundo, ele precisa conhecer, ele precisa conquistar. E mais que isso, ele precisa levar para outros povos que são inferiores a ele esses entendimentos de liberdade, esses entendimentos de igualdade, de direito, tudo isso. Eles precisam levar esse conhecimento que
eles, né, são portadores, privilegiados, enfim, superiores nesse sentido, eles precisam levar para outros lugares. E é exatamente esse pensamento que gera toda a movimentação colonizador, colonial, né, vamos dizer assim, de expansão territorial, cultural dos povos europeus para as Américas, para a Ásia, para o continente africano, e que inclusive justificou processos de devastação, de morte em vários lugares do mundo, né, até os tempos que a gente entende como hoje. E aí, nesse processo, existiu um momento histórico muito importante adjunto disso, né, que foi a Revolução Haitiana. É, uma vez que esses movimentos, esses pensamentos de liberdade, de um novo mundo, de um novo pensar do homem, começou a se disseminar pelo mundo, isso também chegou aos povos escravizados, na ilha do Haiti, né? Então, eu não vou entrar nos pormenores disso, mas a Revolução Haitiana foi uma revolução de homens escravizados que, incumbidos desses entendimentos do iluminismo, também queriam ter a liberdade de si, né? E aí conquistaram, enfim, muito bravamente a independência do Haiti da França, né? O Haiti era uma colônia francesa, mas foram extremamente retaliados nesse processo, obviamente, e o Haiti, inclusive, sofreu e sofre as manifestações dessa retaliação até os dias de hoje. Mas por que eu estou falando sobre a Revolução Haitiana? Porque esse momento histórico mostrou que, apesar de os iluministas, né, os povos europeus, o homem europeu, se ver no centro do mundo como o disseminador desses novos conhecimentos, a Revolução Haitiana mostrou que esses entendimentos de mundo, de liberdade, não são para todo mundo, não eram para todo mundo. E que, na verdade, esses indivíduos que se queriam libertar, que queriam se mostrar também como dignos de tudo isso, de tudo isso que era muito bom, na verdade não podiam nem ser reconhecidos como seres humanos. Tá? E aí é nesse sentido que começa a haver uma necessidade de classificar os seres humanos de formas diferentes. Porque se eu, como homem europeu, eu preciso ser superior a esses povos que eu preciso dominar, que eu quero dominar, eu preciso estabelecer uma forma de classificar eles de uma forma diferente da minha, porque a gente não pode ser visto como a mesma coisa. E é daí que surgem as classificações, entre seres humanos que previamente a isso não existiam, tá? Então a gente começa a ver que alguns instrumentos foram utilizados para desenvolver exatamente isso. Inclusive a ciência, tá? Inclusive a biologia, a física começaram a ser desenvolvidos, é, teorias, conceitos, inclusive os conceitos de raça, para separar os seres humanos, tá? E aí, nesse momento histórico, que, por exemplo, a raça, ela começou a justificar variadas coisas, do tipo assim, é, conceitos biológicos do tipo cor de pele, características físicas e fenotípicas começaram a ser justificativa para comportamentos e expressões socioculturais de indivíduos nativos, né, dos povos das Américas, dos povos africanos, inclusive determinantes físicos, que é até o que a gente entende como determinismo geográfico. O que que era isso? Eles consideravam, isso era entendido como ciência, inclusive, que os povos dos locais mais tropicais, mais quentes, eles, por estarem em locais mais quentes, eles teriam, portanto, um comportamento mais lascívio, um comportamento mais violento, e uma baixa intelectualidade. E isso é importante, inclusive, porque isso vai justificar todo esse movimento de dominação, porque se eles são inferiores, se eles são primitivos, se eles são
pouco desenvolvidos intelectualmente como eu, homem europeu, então justifica-se todo tipo de medida de dominação e controle a essas pessoas, tá? E aí, ao longo da história, a gente conseguiu estabelecer mais ou menos dois tipos de registros básicos de raça, tá? Um que é biológico e um que é étnico-cultural. E quais seriam essas formas de registro de raça? Esse biológico seria do tipo: a gente faz uma classificação em raça baseada em características físicas. Então, tom de pele, tipos de características físicas, faciais, cabelo, esse tipo de coisa, que é mais ou menos a classificação racial que a gente tem no Brasil, por exemplo, e existe o registro de raça étnico-cultural, né? Que aí ele vai mais entremeado ali no que se entende mais como etnia também, que envolve pertencimento cultural, religioso, ancestralidade, cultura, que é um pouco mais parecido até com alguns outros países latinos, mas até nos Estados Unidos isso acontece um pouco também, tá? Mas uma coisa que eu queria destacar é o seguinte: a raça, a gente começa a entender que, na verdade, ela nunca foi e não existe na realidade natural, genética e biológica das coisas, uma definição, uma pré-definição de raça. Ela nunca foi isso. Na verdade, a raça, ela é uma construção social. Ela foi desenvolvida e antes disso tudo que eu contei, ela nem existia. As pessoas não eram entendidas dessa forma como a gente se entende hoje. Às vezes é difícil de visualizar isso, porque é isso, a gente nasceu dentro de um contexto de mundo em que isso já existe e provavelmente a gente vai morrer com um mundo em que essas coisas ainda vão estar aí. O conceito de raça ainda vai existir, mas é uma construção social. E aí, exatamente por ser uma construção social, é que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente usa a raça para definir algumas coisas, inclusive em saúde, tá? E aí, então, se eu estou falando que a raça é um construto social, que na verdade não é uma coisa determinada geneticamente e determinada biologicamente, será que a gente pode dizer que de fato é a raça que é o problema? Será que a gente pode dizer que é a raça que é o fator de risco? Na verdade, a raça, como eu falei um pouquinho antes, foi uma construção para instrumento do colonialismo, tá? E aí, mais recentemente, né, enfim, dos pensamentos neoliberais do capitalismo. Então, se é um instrumento, ele foi desenvolvido para alguma coisa. E essa coisa é o racismo. O racismo, então, na verdade, ele é o objetivo final da raça, da classificação entre raças. E aí eu trouxe uma definição que eu acho que aborda bem o que a gente vai começar a entender sobre racismo, inclusive nos meios de saúde, tá? Que é o seguinte: o racismo é um sistema social organizado no qual o grupo social dominante, baseado na ideologia da inferioridade, que é aquilo que eu estava falando sobre o homem europeu, etc. e tal, categoriza e classifica as pessoas em grupos sociais chamados raças e usa o seu poder de desvalorizar, enfraquecer e alocar diferencialmente recursos sociais valiosos e oportunidades para grupos definidos como inferiores. Como um sistema social, o racismo funciona ao longo de múltiplas camadas: estrutural, cultural, interpessoal e individual. Então vamos lá. O que a gente quer dizer com isso? Que o racismo, na verdade, pega essa classificação de raças para dizer quem vale mais e quem vale menos. E tendo estabelecido isso, e aí leia-se aqui, pessoas não brancas como valendo menos e pessoas brancas como valendo mais, como o grupo controle, vamos dizer assim, como o ideal, como o atingível ou o inatingível, mas de fato como o ideal.
E tudo que é diferente disso é o que, de alguma forma, vai ser desvalorizado, de alguma forma, vai ser submetido a mais obstáculos e mais desvantagens, justamente porque ele pertence a esse grupo que é o não branco. Tá? E aí é nesse sentido que várias coisas começam a se manifestar nas sociedades. Então, se a gente fala sobre obstáculos, sobre desvantagens, é em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Aqui, a gente distingue um pouco o racismo de maneira didática em algumas camadas. O racismo estrutural, o racismo cultural, o racismo interpessoal e individual. Cada um deles acaba tendo uma definição, uma subdefinição, mas todo mundo está falando da mesma coisa. E essa mesma coisa sempre é sistêmica e sempre é estrutural. Às vezes a gente cai naquela péssima coisa de dizer que tudo é racismo estrutural e aí isso justifica todo tipo de comportamento péssimo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando a gente fala sobre racismo, ele sempre é estrutural porque ele é o destino final a que se propõe é, a classificação em raças para sustentar o tipo de civilização que a gente tem hoje. Então, o mundo em que a gente vive, a sociedade da maneira como a gente entende, é, dentro das suas desigualdades, dentro dos seus sistemas socioeconômicos, só existe e só acontece porque a pedra angular dela é o racismo. É preciso que hajam pessoas subalternizadas e desvalorizadas racialmente para que hajam pessoas em uma posição de domínio, uma posição de maior valor, de maior valia, inclusive. Então, esse entendimento capitalista de mundo que a gente vive só pode existir a partir de uma sociedade que se estrutura a partir do racismo, tá? E ele é estrutural porque ele é sistêmico, né? Ele está em todos os lugares. Então, ele vai se manifestar na educação, ele vai se manifestar na saúde, na política, na cultura, vai se manifestar, inclusive, nos espaços geográficos. Então, ele também se articula a partir da segregação espacial. A gente sabe, por exemplo, que existem lugares nas cidades que têm mais populações de uma determinada raça, de uma determinada cor. A gente sabe que existem serviços que portam pessoas de uma determinada cor. Se você vai em determinado hospital, em determinada escola, se você vai em determinado bairro, você pode saber o que você vai esperar homogeneicamente, enfim, até quando a gente fala de Brasil, que existe muita miscigenação, a gente ainda pode falar de uma maioridade racial geograficamente também, tá? Então o racismo ele também se manifesta aí. Ele se manifesta, por exemplo, nos níveis de violência. Então, tem lugares que têm mais violência, que, consequentemente, vai atribuir mais estresse, mais falta de acesso, né, ou menos acesso aos serviços de saúde, à educação de qualidade. Então, o racismo ele está instituído em todas as coisas, por isso que ele é estrutural. Não é porque uma pessoa cometeu um ato discriminatório que isso é racismo estrutural. Também é, porque sempre vai ser. Mas não é isso, quando a gente fala que nem tudo dá para jogar na conta do racismo estrutural, por exemplo. E aí existem algumas formas, né, em que o racismo pode se manifestar. Tem alguns conceitos que a gente precisa entender a partir disso também. Um deles é o preconceito, que nada mais é do que um juízo baseado em estereótipos de raça. Então, eu faço um juízo, uma pré-determinação, uma pré-conceituação de alguém baseado na raça que ela tem, tá? E isso pode desencadear ações ou não. Quando eu tenho uma ação, né, quando eu desempenho uma atitude baseado nesse juízo que eu fiz, que foi pensado a partir de raça, aí eu tenho um ato de discriminação. Por exemplo, se eu estou andando na rua
E aí tem um rapaz negro andando na minha direção, e aí eu tô sozinha na rua, e aí eu penso que ele vai me assaltar. Isso é um pensamento, é um preconceito, é um juízo que de fato é um preconceito. Agora, se eu vou fazer ou não alguma coisa a respeito disso, isso diz respeito à discriminação ou não, tá? Um ato discriminatório ou não. Mas é importante fazer essa diferenciação a nível conceitual. Mas o racismo, ele, como eu havia dito, ele não se manifesta única e exclusivamente nisso aqui. Porque se fosse assim, então tá bom, Camila. Então, se a gente conseguir acabar com a discriminação, né, com esses atos, com esses feitos baseados em preconceito racial, acabou o problema, né? Se fosse assim. E na verdade não é assim. Por quê? O racismo ele não pode ser entendido de uma forma individualista, do tipo assim, eu tenho, ele não tem. Eu não tenho, você tem. Então, se a gente acabar com quem tem, com quem é racista, com quem comete discriminação, acabou o problema. Se a gente continua pensando dessa forma, a gente nunca vai sair, nunca vai sanar os problemas substanciais que o racismo desempenha na nossa sociedade, né? A gente precisa entender que ele está impregnado no modo como a sociedade se manifesta, né? Como as relações políticas se estabelecem, como as relações sociais se estabelecem, para além do que eu faço, do que fulano faz, do que Beltrano deixa de fazer, né? Não pode ser pensado a partir de uma ótica individualista, tem que ser pensado de maneira estrutural, de maneira sistemática, porque somente assim a gente consegue ir no alvo, que é repensar a forma como a nossa sociedade se estabelece, as relações interpessoais, mas principalmente socioeconômicas se estabelecem, e aí sim pensar em novas formas de viver, de existir e de sobreviver também, né? Que é exatamente isso aqui que eu estava falando. E aí, muito bem, né? Falamos sobre raça, sobre racismo, que na verdade é o principal problema. E aí, como é que isso se manifesta na hipertensão, que é, é o final de todas as coisas aqui que a gente está querendo ver, né? Como que isso se relaciona à hipertensão? Eu havia até mencionado um pouquinho lá no início, mas o que que a gente precisa entender? A hipertensão ela tem maior morbimortalidade em pessoas não brancas, tá? Em pessoas de cor, leia-se negras e até de outras raças e etnias, tanto no Brasil quanto em outros países, tá? Em estudos estadunidenses isso se confirma, mas principalmente na população brasileira, mesmo a gente pensando, por exemplo, em uma população extremamente miscigenada, tá? No Brasil também, inclusive, a gente tem que negros têm maior risco cardiovascular e mais desfechos cardiovasculares fatais e não fatais, tá? Então tem maior risco de desenvolver obesidade, hipertensão, doença coronariana, AVC, obesidade visceral, e tem 2 vezes mais risco de morte por esses desfechos, tá? Sendo a principal causa de morte, inclusive nessa população. Então a gente tem um grande problema, um problema que tem cor, tem distribuição racial e que a gente precisa começar a avaliar como que a gente pode né, atribuir algum fator de melhora, né, nisso. Primeiro, a gente precisa entender isso aqui. A raça, como eu havia mencionado, ela está nas diretrizes, nos trabalhos científicos, ela sempre é vista como um fator de risco. Mas será que é a raça mesmo que é o fator de risco? Então, vamos tentar entender. A literatura descreve muito bem que a raça é uma importante característica clínica da hipertensão, a afrodescendência, seja na população brasileira como em outras, e geralmente existem algumas justificativas para isso. Tá? Falando dos trabalhos, do que a gente tem estabelecido na literatura. Geralmente, existem trabalhos levantando, né, dados robustos de que existem diferenças na distribuição de obesidade e dos fatores determinantes do sistema renina-angiotensina-aldosterona.
como a própria hipertensão. Então, vários parâmetros de distribuição de obesidade, como IMC, circunferência abdominal, geralmente tem, né, uma maior incidência, um maior risco ali na população negra, e também doenças e acometimentos em saúde relacionados ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Então também tem bem estabelecido isso, que existem essas diferenças raciais. Geralmente, a isso se atribui um defeito hereditário, tá? No transporte renal de sódio e cálcio da população negra. E aí, isso aqui é importante de ser entendido, tá? Então, há muito tempo atrás, lá em 1991, mais ou menos, começou a se falar na literatura a respeito desse problema, né, no cotransportador de sódio e cálcio a nível renal na população negra. E aí, desde então, esse problema, que foi abordado há muito tempo atrás, foi tido como uma verdade, quase como sentença, vamos dizer assim. E não foi muito reavaliada, não. Só foi tida como uma verdade, que a gente só foi atribuindo importância. E as recomendações nos trabalhos sempre são o seguinte: a população negra, principalmente, deve ter uma redução na ingestão de sódio, porque parece ter uma melhor resposta no controle pressórico, justamente por conta desse defeito hereditário, tá? Então, eu acho que isso aqui tem que ser, eu acho que isso tem que ser memorizado, porque eu acho que a gente pode começar a questionar isso um pouquinho mais lá na frente, tá? E aí, baseado nisso, várias alternativas foram criadas, tá? Inclusive uma das calculadoras para a taxa de filtração glomerular que foi desenvolvida foi ajustada por raça. Mas nos Estados Unidos, vários trabalhos já foram demonstrados, que já demonstraram que isso, na verdade, só atrasou o diagnóstico precoce de doença renal crônica, inclusive a solicitação de transplante para vários pacientes negros por conta desse tipo de mensuração. Então, a gente precisa começar a pensar se realmente faz sentido começar, de fato, usar a raça como fator de risco, tá? E aí, Camila, mas isso não faz sentido. Você está falando há meia hora que existe uma classificação, né, discriminatória baseada em raça, para reforçar um sistema baseado em racismo, discriminatório. Como é que eu não vou usar a raça como fator de risco? Porque o problema não é a raça, o problema é o racismo. Se a gente coloca a raça como o foco do problema, a gente a gente continua, a gente perpetua a ideia de que é a população negra que tem que ingerir menos sódio, porque o problema está na raça negra e não no racismo. O racismo não é culpa da população negra, a raça meio que é, sabe? Então, é, é importante a gente pensar que não é a raça que é o grande problema. A grande questão é o racismo, é o que se utiliza da raça para justificar essas discrepâncias em saúde, tá? Então, eu menciono aqui, né, a diretriz de 2006, a da ARRA de 2014 e a de hipertensão de 2018, todas elas falam aquilo que eu falei, né, sobre recomendar uma menor ingestão de sódio. E aí dá a entender que a gente está promovendo uma alternativa a essa raça como fator de risco, cujo enfoque seja a vítima do problema e não o que de fato é a causa dele, que é o racismo. Né? Então, nenhuma dessas diretrizes, por exemplo, mencionou o racismo como de fato a causa disso aqui. Tá? E aí, esse trabalho que eu menciono aqui é um trabalho muito interessante, que ele avalia o quanto que a gente não está questionando esse lugar de raça nos determinantes de hipertensão associados, né, à raça e etnia, ao longo dos anos, tá? A ideia é que
as intervenções, as pesquisas, elas comecem a avaliar o racismo e não ao entendimento de raça. Então, a gente começa a mudar o escopo para entender que é o racismo que influencia nos determinantes sociais de saúde e nos desfechos cardiovasculares, e não a raça por si só. Porque, mais uma vez, se a gente coloca a raça, a gente está determinando que a raça é uma construção biológica, a gente já viu que não é. E aí a gente continua perpetuando aqueles conceitos mais retrógrados, aqueles conceitos biológicos e físicos e científicos que tinham lá na época do Iluminismo, que justificavam um monte de coisa, vira uma grande bengala do tipo. Essa população só precisa ingerir menos sódio, porque o problema está no rim deles, e aí, de resto, talvez não tenha muito o que se fazer. Na diretriz atual de hipertensão, eu achei super bacana que isso já deu uma melhorada, assim. Ainda coloca-se raça como fator de risco, não racismo, com todas as letras, mas já entra o conceito de discriminação racial. Então, a própria diretriz nova já começa a abordar que, na verdade, esse fator de risco residual relacionado à cor de pele não é de fato relacionado à cor de pele, mas talvez esteja muito mais associado a uma discriminação racial, tá? E aí esse trabalho aqui também, ele traz um parâmetro legal que é o seguinte: o racismo, ele é tão culpado sobre esses determinantes em saúde, esses desfechos muito mais negativos na população negra, que nas populações em que foram avaliadas, quando os participantes, os indivíduos, eram submetidos a condições de racismo, por exemplo, desde o início da vida, eles tinham maior chance de estarem submetidos a outras condições desfavoráveis em saúde, submetidas pelo racismo na vida adulta também. Por exemplo, crianças negras, cujas mães eram negras também, tinham maior risco de violência obstétrica, portanto, maior risco de acometimentos da prematuridade, enfim, neonatal, de um modo geral, de maior risco, baixo peso ao nascer, esse tipo de coisa, que na vida adulta aumentava, inclusive, o risco cardiovascular dessas crianças, tá? Então, isso também se manifesta em em outros parâmetros, inclusive nos níveis educacionais. Se a gente, como eu havia mencionado lá daquele estudo, né? Se você tem uma criança que está submetido a níveis educacionais mais de- deficientes por falta de estrutura, por falta de professor, porque fica perde dias e talvez até meses se você juntar o ano inteiro de aula por causa de operação policial, por causa de N problemas estruturais daquela sociedade que são impostos por conta de um racismo que está estruturalizado ali, a vida adulta dessa criança, desse indivíduo que era essa criança, vai estar exposto a muito mais problemas, provavelmente a um trabalho com condições muito mais degradantes, com menos acesso aos serviços de saúde, com um estresse oxidativo, psicossocial e emocional muito maiores, que culminam por maior risco de obesidade, maior risco de lipidemia e obviamente, hipertensão também, tá? E aí, quando a gente fala sobre isso tudo, quando a gente começa a entender, então, que na verdade o problema está no racismo e não na raça, o que que a gente pode fazer? A gente tem que exatamente colocar nome aos bois do jeito certo, tá? Então, a gente precisa começar a utilizar o racismo como fator de risco e não a raça. A gente tem que parar de colocar a culpa, atribuir culpa, portanto, atribuir mudanças e intervenções na vítima e começar a atribuir aos sistemas que a colocam naquele lugar de desigualdade, tá?
Uma outra coisa que é super importante, trabalhos científicos baseados em pessoas, né, clínicos de um modo geral, precisam é, estabelecer o uso da raça quando utilizada, tá? As pessoas precisam ser entendidas a partir da sua raça. Ah, Camila, mas isso não faz sentido. Se a gente está falando que a raça é um instrumento para o racismo, por que que a gente então não acaba com a raça? Esse não vai ser esse não vai ser a solução do problema? Não. Porque a raça, ela já é um construto social que está estabelecido e a consequência final dela também já está estabelecida, que é o racismo. A gente não acaba assim só de um dia para o outro acabando com uma definição. As coisas da maneira como elas se estabeleceram, elas vão continuar acontecendo. E aí, quando a gente tira essa definição, que é aquele famoso somos todos iguais, a gente invisibiliza essas diferenças raciais. E se a gente não está vendo essas diferenças, a gente não tem como colocar elas na lupa, sabe? A gente não tem como focar nelas para que elas sejam resolvidas. Então, a gente precisa utilizar a raça que já foi construída, mas da maneira certa, tá? Ela precisa ser definida nos trabalhos em que a gente produz, nas diretrizes, nos artigos de um modo geral, e o uso dela precisa ser explicado. Ou seja, uma vez que a raça for mencionada, é importante que seja esse entendimento de que é uma construção social seja atribuído. As pessoas precisam entender que nem tudo, na verdade, a raça, de um modo geral, não é uma questão genética. Lá no ProHeart, a gente precisa perguntar, né, qual que é a raça do participante, do paciente, para fazer cadastro, etc e tal. E o que eu ouço muito, principalmente dos pacientes mais velhos, é o seguinte, eu pergunto, o que que o senhor se autodeclara? Qual que é a raça que o senhor se autodeclara? E aí duas opções estabelecidas pelo IBGE. E aí eu ouço muito coisas do tipo assim, porque meu avô era assim, assim, assado, minha mãe era assim, assim, assado. E geralmente as pessoas nem sabem muito o que responder, porque é muito solto. Essa definição é pouco abordada, é pouco explicada, tanto de um modo geral, na população, de um modo geral, quanto nas ciências, nas construções de conhecimento científico. Isso precisa ser entendido, né? As pessoas precisam se entender, né? Enquanto indivíduos, racializados ou não. E quando a gente utiliza esse conceito nos artigos, enfim, isso precisa ser explicado. Ó, raça é um conceito social, mas que estabelece relações com as questões de saúde, socioeconômicas, etc. e tal, tá? Entender que o antirracismo ele precisa ser uma estratégia de prevenção à hipertensão também é super importante. Foi aquilo que eu falei, se a gente coloca o racismo como o foco do problema, a gente consegue entender que as medidas antirracistas, né, que promovam a alteração dessa estrutura, são as que de fato podem alterar o desfecho final que a gente está falando aqui, que é a hipertensão. Tá? Então, ele que tem que ser o centro da abordagem. Uma outra coisa importante: todo tipo de pesquisa que aborda a raça de alguma forma, ou aborda pessoas, né, levanta a questão dos determinantes sociais e étnicos nos seus trabalhos. Tem que ter algum nível de colaboração com as teorias raciais, que é tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Isso não pode ser ignorado das pesquisas biológicas, né, por assim dizer, biomédicas. E acho que é mais por aí que a gente começa a criar essa consciência racial, né, nos profissionais de saúde. Às vezes, falar de raça, de racismo, de um modo geral, é meio cheio de tabu, cheio de dificuldades e de espinhos e pisando em ovos. E no meio da saúde também, parece ter um certo receio mesmo de se falar sobre isso. Mas na dúvida, pesquisem, sabe? Na dúvida, a gente corre atrás, a gente pesquisa. Com o advento dos movimentos sociais, dos movimentos negros, esse tipo de informação que eu estou até falando aqui já é muito mais acessível, inclusive para os médicos, para enfermeiro, enfim, para os profissionais de saúde de um modo geral. E a gente precisa saber, porque a gente lida com gente. Então, isso aqui está na nossa frente todos os dias, né? Eu acho que um pouquinho disso tudo
é como a gente começa a pensar em novas estruturas para essa sociedade, para esse meio de existir, de viver, que não pode continuar sendo desse jeito, né? E essas mudanças, elas só podem vir a partir das políticas públicas, tá? Não tem como pensar em promoção de saúde, em prevenção primária, prevenção secundária, e falar sobre determinantes sociais em saúde, sobre racismo, sem pensar politicamente, sem pensar de maneira social, coletiva, sem se colocar no lugar do outro, que é o não eu, sabe? Então, é, a gente precisa ir atrás desse tipo de conhecimento. Às vezes, a gente pensa que esse tipo de informação, por exemplo, sobre raça, é nichado, né? A população negra está cansada de saber disso, gente. Isso aqui precisa ser mais pesquisado, e mais abordado por pessoas que não são as principais favorecidas por isso, né? Foi aquilo que eu falei, o racismo não é culpa da população negra, então ele precisa ser abordado também, por todos, de um modo geral, tá? Essas foram as minhas referências. E obrigada, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa, comentar, estou aberta. Aula maravilhosa, Mila. Obrigada, professora. Não, espetacular. Os conceitos bem claros, né? E assim, as Sim. perspectivas, como é que as pessoas veem e não veem isso, realmente. Uhum. Parabéns. Obrigada. E aí, estamos aguardando perguntas. Deixa eu Camila, sair eu aqui. estou assim. Oi, João. Tá gravando ainda, eu acho. Ah, é. Ah, vou É tirar, peraí. verdade. Tá.